Convido você a orar comigo nessa manhã, para que o Espírito Santo ele possa ser o nosso professor. Ele vem estar conosco desde o início até o final dessa lição. Amém? Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus, querido Pai. Nessa manhã, Senhor, nós te damos graças por mais uma oportunidade, Senhor. Estarmos reunidos, estarmos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra e recebendo Teus ensinamentos, Pai amado. Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma tremenda, especial, a vida de cada um que nos acompanha, a vida de cada um que nos assiste nessa live, nesse vídeo. Que o Senhor venha, Senhor, derramar bênção sem medida sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Continua conosco, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos instruir, mediante a Tua palavra, Senhor, porque de nós mesmos não temos nada, mas o Senhor tem todo o conhecimento, Tu és o dono de todo o conhecimento. Fala conosco, fala comigo, Senhor, abre minha mente, o meu coração, para entender o que Tu tens para nós, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, querido? Seja bem-vindo, pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua espada para acompanhar conosco essa lição de hoje. É uma lição abençoada como todas as demais, né? Hoje é a lição de número 10, que fala assim o assunto da lição. Provai se os espíritos são de Deus. É muito profunda essa lição de hoje. O nosso textuário diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está em 1 João, capítulo 4, e o verso 1, esse nosso textuário. A nossa verdade prática, querido, diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Amém? Através dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar no livro de Neemias, no capítulo 6, do verso 10 ao 14. Depois nós vamos aí para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 20 e 21. Então depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 14 e o verso 29. Esse é o passeio que nós vamos fazer nas Escrituras Sagradas. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia tudo que nós vamos ler nessa manhã. Façamos a leitura. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Nadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros os julguem. O nosso objetivo geral hoje, irmãos, é levar que todos reflitam sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia.
Nós vamos agora iniciar a lição propriamente dita, né, na nossa introdução. E essa lição, ela tem base, e ela continua a lição que nós paramos no domingo passado, que continua falando sobre Neemias, a construção dos muros, quando esse grande homem de Deus, ele estava ali, ele não parou diante do levante dos adversários. A nossa introdução diz assim: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, aí está. Nós vamos dar continuidade à lição que nós paramos. Lá nós podemos acompanhar e ver o levante de inimigos, né? Inimigos, pessoas físicas usadas por espíritos malignos, tentando paralisar a obra de Deus. Já hoje nós vamos verificar e estudar como o inimigo ele ataca também o povo de Deus através de falsos profetas, né? Pessoas que seriam pessoas de Deus, porém que são falsos. Isso aqui pode trazer uma grande confusão na mente do ser humano, né? Na mente do cristão, porque são inimigos que, na verdade, deveriam ser amigos. E são usados aí pelo inimigo, trazendo confusão na mente do povo de Deus, achando que é algo bom, que é algo de Deus, na verdade não é. O ponto 1 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos então procuraram influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Naadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno, recebe dinheiro para profetizar, é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então aqui está o princípio, o início, o foco da nossa lição, que vem falando que os samaritanos, que eram inimigos do povo judeu, eles queriam de toda forma, né? Primeiro, eles não queriam que os judeus viessem retornar a Jerusalém. Mas o povo de Deus venceu e estava ali construindo os muros. Os muros já estavam quase já finalizando em sua construção, na sua altura. E eles não conseguiam se achegar ao povo de Deus. Os samaritanos não conseguiam. Porque o povo judeu, ele entendeu, ele percebeu através do Espírito Santo, do próprio Deus, que os samaritanos eles não estavam satisfeitos, que eles tinham intenções maliciosas, né? Eles não queriam ajudar o povo de Deus. Eles queriam, na verdade, tirar o povo de Deus do lugar onde eles estavam, para que eles pudessem tomar posse de Jerusalém, que era um grande centro comercial. Porém, não conseguindo retornar, não conseguindo essa amizade com o povo judeu, os samaritanos eles então partiram para uma segunda ideia, para um segundo objetivo, um segundo plano. E então eles resolveram pagar, fala aqui de subornar é pagar falsos profetas para enganar Neemias, para enganar o povo de Deus. Olha só como foi forte. Isso eles fizeram porque eles perceberam e observaram como os judeus davam valor a palavras de profetas, a palavras de profecias. E eu dou uma pequena pausa aqui, eu trago para os dias de hoje. Nós hoje precisamos ter muito cuidado com as palavras proféticas, com as profecias, porque muitas pessoas se levantam para entregar profecias e você não tem esse cuidado.
Muitas das vezes eu não tenho esse cuidado de examinar as profecias, de provar as profecias. O nosso assunto da lição mesmo diz: provai se os espíritos são de Deus. Não é errado, não é pecado você receber uma profecia e prová-la e examiná-la à luz da Escritura Sagrada. Porque assim como nos dias de Neemias aconteceu, hoje também pode acontecer. O inimigo ele pode usar falsos profetas, falsas profecias, para confundir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, que nós possamos estar em alerta. E aconteceu, continuando aqui, que os samaritanos eles subornaram alguns falsos profetas para enganar Neemias. Fala que entre eles a profetisa Naadias, que também era uma mulher que era profetisa, a fim de colocar medo em Neemias. E aí nós olhando para o texto que nós lemos, logo no início da lição, você vai ver aí os falsos profetas dizendo para Neemias: olha, Neemias, tu precisa te esconder dentro do templo, porque se tu ficar aqui fora, você vai morrer, você vai ser morto. E Neemias, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele discerniu essa mensagem. Ele provou essa mensagem e percebeu que não era uma mensagem de Deus. Ele disse: negativo, homem como eu fugiria. E eu, por acaso, entraria no templo e estaria vivo, porque ele entendia, naquele contexto, que quem entrasse no templo que não fosse o sacerdote seria fulminado. Então, que palavra é essa de Deus que contraria a própria palavra de Deus? Algo está errado, não é verdade? Vamos continuar. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Ele disse: um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate, para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Está em Neemias 6,12. Neemias, depois de provar e examinar a profecia, ele concluiu dizendo, com firmeza: conheci que não era de Deus. Que isso venha servir de exemplo para nós. Que nós possamos provar, examinar e tirar as conclusões, né? Tirar as conclusões não de nós mesmos, mas tirar conclusões na direção do Espírito Santo de Deus. O ponto 2 fala assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar, queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. E ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Então aqui nós vemos uma profecia vinda de Deus, por um homem de Deus. Ouvindo o rei ímpio, esta palavra, estendeu a mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta,
cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que o anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Isso está em 1 Reis, capítulo 13, verso 11 e 15. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Sucedeu que quando estava comendo pão, Deus toma o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E depois de ter comido o pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu, sepultou no sepulcro, chorando lágrimas certamente de fingimento. Olha só que episódio. Esse episódio que nós lemos, fugindo um pouco do contexto do que Neemias vivia, mas servindo de exemplo, e servindo aí para reforçar essa palavra, o texto sagrado ele vem trazendo para nós um exemplo de um profeta de Deus, que ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda, e o profeta, quando ele não ouve a voz de Deus, que ele é chamado de falso profeta, a partir do momento que ele se vende, ou a partir do momento que ele dá lugar ao inimigo para entregar profecias mentirosas, falsas. Então, resumindo o que eu li, um profeta jovem de Deus, ele é tomado por uma palavra profética vinda de Deus e profetiza contra um rei ímpio. Lança uma profecia de Deus contra um rei ímpio, que vai contra ali o seu ego. O rei não satisfeito, estende a mão para mandar ferir aquele profeta jovem, o profeta de Deus. E diz a palavra, quando ele estende a sua mão imediatamente ela é ressecada, ela é ferida. Isso como prova de que aquela palavra vinda da boca daquele jovem profeta era de Deus. Então, quando as coisas são de Deus, dando uma pausa aqui, o Senhor, ele dá um sinal, o Senhor, ele reforça o que ele falou. Então, quando a palavra de Deus, ela é confrontada, e se ela é de Deus, o Senhor, ele vem dando um reforço, ele vem dando esse sinal. Então, a mão daquele rei ficou ressequida, ficou ferida. Porém, o rei pede para que o profeta venha orar. E o profeta ali, determinado e guiado por Deus, ora pelo rei que está com a mão ferida. E o Senhor restitui a saúde da mão do rei. Olha que tremendo, né? O Senhor dando vários sinais ali de que o profeta, de que a palavra daquele jovem profeta era de Deus. Porém, o Senhor, depois de fazer tudo isso, todo esse prodígio, todo esse sinal, ele adverte esse jovem profeta que ele não coma e nem beba água naquele dia, não coma pão e nem beba água. Mas, porém, no retorno para a sua casa, ele não vigia. E um velho profeta, usado pelo inimigo, por um espírito enganador, se torna ali, então, um falso profeta, porque ele se deixa ser tomado pelo inimigo, e ele tenta ali aliciar, convencer aquele jovem profeta a repousar na sua casa e a comer pão. O jovem profeta não vigia e cai naquela palavra. Ele não examina aquela profecia. Ele não prova aquela palavra que foi dita. Se o Senhor outra hora disse para não comer, como que o próprio Deus que disse para não comer, diz agora para ele comer? É isso que nós temos que vigiar. A profecia ela não pode bater, ela não pode vir contra a palavra de Deus. O jovem profeta não vigia, come pão e morre. E morre. Porque quem não ouve, quem não obedece à palavra de Deus, morre. São exemplos para nós. Vamos lá para o ponto 3, que diz assim, nós devemos julgar as profecias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo, possam julgar as profecias. Nós não podemos julgar profecias e provar se o Espírito é de Deus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ser uma crente carnal,
que não ora, que não busca Deus, que não busca o Espírito Santo e seus dons, e querer julgar profecias, não vai funcionar. Porque então poderei cair num grande erro, até mesmo de julgar um profeta e uma profecia de Deus, dizendo que não é. Então, para que eu venha julgar profecias, primeiro requisito, eu preciso ser uma igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Olha que tremendo, né? O conselho bíblico para nós é: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Isso aí são conselhos de Deus para nós. Que eu e você possamos buscar com zelo. O zelo fala de quê? De cuidado. Fala de buscar com afinco. Fala de buscar ali tendo toda o cuidado, todo o zelo, toda a atenção possível para aquela busca. Buscar com jejuns, buscar em oração, buscar em humildade, buscar em sinceridade, buscar com desejo os dons espirituais. Porque o Senhor, Ele precisa usar a sua igreja, para que a própria igreja não seja enganada por espíritos mentirosos. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de língua e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Em 1 Tessalonicenses 5,19, que nós lemos aqui. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, ou seja, falsas, sem crédito nenhum, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Então não é errado nós provarmos e julgarmos. Na verdade, é um dever nosso, é um direito nosso como igreja, seja quem for o profeta, o mais renomado homem de Deus e pregador, pastor. Se ele trouxer uma palavra de profecia para mim, para você, é de Deus e Deus ele quer que nós venhamos provar essas palavras e examiná-las para que não venhamos ser enganados. Se for de Deus, vai estar de acordo com a palavra de Deus. O Senhor ele vai confirmar em nossas vidas se é ou não de Deus. Amém? O ponto 4 diz assim: por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. 4, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Igual como nós acabamos de ler, e eu falei sobre a história do jovem profeta e do profeta velho. Então, aqui nós temos 4 motivos por que nós devemos julgar as profecias. Guarde no seu coração primeiro, porque a palavra de Deus manda. Se a palavra de Deus manda, é uma ordenança, nós temos que obedecer. Depois, porque quem profetiza está sujeito a falha, como eu falei. Pode ser o maior homem de Deus da face da terra, que você o considere tremendamente, alguém da sua confiança, da minha confiança. Mas é ser humano, está sujeito a falhar. Por isso devemos examinar e julgar as profecias. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. O que quer dizer isso? O profeta, ou o pastor, ou o grande homem de Deus, que está profetizando para mim e para você, ele pode conhecer a nossa vida. E quando se conhece a vida de alguém a fundo, nós podemos ser enganados pelos nossos próprios conhecimentos e sentimentos e achar que estamos profetizando algo de Deus, na verdade é apenas algo nosso.
Isso por quê? Porque nós somos seres humanos sujeitos à falha, e Deus sabe disso. Então, mais um motivo para nós julgarmos as profecias. E o quarto é porque existe a possibilidade do profeta ser influenciado por um espírito maligno. Sendo ser humano, está sujeito a engano. Então, temos que examinar e julgar as profecias, sim. Vamos lá para o ponto 5. Essa lição é bem comprida. Como devemos julgar as profecias? Já vemos por que devemos julgar. E agora, como devemos julgar? Vamos lá. 1. Examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, ou seja, é o norte. Ou seja, é o foco, é o equilíbrio. É o nosso alvo ali. Isso quer dizer prumo. Para que venha a ser confrontada toda e qualquer palavra lançada, profecias, tem que ser confrontada na palavra de Deus. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, ela está reprovada e deve ser rejeitada, porque ela não vai surtir efeito nenhum de Deus na minha e na sua vida. Olha como é forte. Se você recebe a profecia e ela vai em desacordo com a palavra de Deus, desconsidere a profecia. Não é de Deus. Aliás, como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as Escrituras. Segundo, através do dom de discernimento espiritual. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Então, nós devemos buscar incansavelmente receber esse dom de Deus. Já aqui, irmão, não depende de mim e de você. Nós temos que buscar de Deus o dom de discernimento de espírito. Porque se eu e você tivermos esse dom em nossa vida atuando, ninguém e profecia nenhuma vai nos enganar. Porque o próprio Espírito Santo ele vai testificar dentro de nós. Isso é meu. Isso aqui não, pode descartar. Então é uma atribuição totalmente do Espírito Santo de Deus. Não depende de mim, do meu conhecimento, da minha sabedoria, nada disso. Depende de eu buscar Deus e o Espírito Santo ele vai me revestir com esse dom de discernir os espíritos. E então nós vamos julgar as profecias através do Espírito Santo. Terceiro, como devemos julgar as profecias? A profecia se conhece pelo seu sabor. Sabe? Você receber aquela palavra e você tem aquele sentimento de Deus, de que não é de Deus. Então isso aí já é uma atenção, já é um estalar de dedo aí para você e eu fazer o quê? Examinar essa palavra. Se trouxe confusão, trouxe dúvida, examine, prove para ver realmente se é de Deus. Amém? Vamos lá para o ponto 6 e a nossa conclusão já. Diz assim: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua vontade. Então, aí você vê, né, um benefício de se provar as profecias. Né? Você dá total liberdade ao Espírito Santo para agir, para trabalhar. Você não sai recebendo tudo que jogam e vomitam em cima de você. Qualquer palavra que você recebe, você está ali se tremendo e chorando. Não! Seja consciente. Examine, prove a profecia para ver se é de Deus. 2. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Olha só. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo, irá usar o dom profético de modo correto. De repente, a própria pessoa, ela não sabe. Ela está ali dando lugar ao inimigo, né, o seu próprio ego, falando coisa com coisa. E você ali, cheio do Espírito Santo, você vai ajudá-lo. Olha, essa palavra não é de Deus. Você precisa ter cuidado, você vai adverti-lo ali com todo carinho, com todo amor, para que ele venha vigiar e venha se deixar usar pelo Espírito Santo, não por ele mesmo, ou por falsos espíritos. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, que o próprio Deus quer nos dar, né?
Então, quando você prova a profecia, você recebe toda a bênção de Deus que ele tem intenção de lhe dar através daquela palavra. Quando ela é de Deus. Quando ela não é de Deus, você corrige o profeta, com amor, com carinho, você mostra e você leva ele ao conhecimento de que ele está errado e que ele precisa dar lugar ao Espírito Santo para ser usado realmente, inteiramente e somente pelo próprio Deus. Não por ele mesmo, pelos seus próprios enganos, pelo seu próprio eu ou por espíritos enganadores, né? Então, que essa palavra de hoje provai se os espíritos são de Deus, possa estar no meio do seu coração, porque ela é de Deus. Quero fazer algumas perguntas, já quase encerrando a nossa lição, para testar o nosso aprendizado. Vamos lá. Primeira pergunta diz assim: o que os samaritanos observavam nos judeus? Aqui entra o segundo plano dos samaritanos. Vou responder. Eles observavam que os judeus davam muito valor à palavra profética. Segundo, qual o dever de Neemias? Resposta: examinar pelo crivo da palavra de Deus as profecias recebidas. E é um dever não só de Neemias, é um dever de toda a igreja do Senhor. Terceira pergunta: o que acontece aos dons do Espírito Santo com despertamento espiritual? Resposta: o despertamento renova os dons espirituais. Quarto, qual que devemos dar ao julgar uma profecia? Resposta: devemos examinar as Escrituras. Para provar a profecia, temos que examinar as Escrituras. Qual é o segundo? Buscar e ter em nossas vidas o dom de discernir os Espíritos, né? Mas aqui está pedindo somente o primeiro passo. Então, examinar as Escrituras. E última pergunta: por que o dom de discernir os Espíritos é tão importante? Resposta: porque nos ajuda a identificar se os Espíritos procedem ou não de Deus. Então, essa é a palavra de Deus por meio do seu coração. Que nós venhamos nos sentir hoje despertados pelo Espírito Santo. A examinar, provar as profecias e a buscar com zelo, com cuidado, com amor e carinho, todos os dons do Espírito Santo de Deus, inclusive o dom de discernir os Espíritos. Aqui eu encerro a minha palavra. Convido você a participar conosco hoje às 18 horas, do culto da família, aqui na Assembleia de Deus, família cristã no bairro do Terra Nova. Venha adorar a Deus conosco. Venha buscar a sua vitória nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a tua vida nessa manhã, com toda a sorte de bênção. Em o nome de Jesus é o que eu profetizo sobre a tua vida. Amém.